Amém? Você pode abrir a palavra de Deus, a Bíblia, em Êxodo 28. Êxodo capítulo 28, verso 1 e verso 2. Amém? Depois de nós termos tratado sobre o tabernáculo, sobre as colunas do tabernáculo, sobre o candelabro, sobre a bacia de bronze, sobre o altar de bronze, sobre todos os utensílios, sobre o santo lugar, o santíssimo lugar, a arca da aliança. Hoje nós vamos partir para aqueles que trabalhavam no tabernáculo, os sacerdotes. Primeiro verso e o segundo verso vão nos trazer dois temas. Um tema nós vamos trabalhar hoje, e o próximo culto nós vamos trabalhar o tema do segundo verso. Eu gostaria de pedir que você prestasse muita atenção, porque com certeza o estudo de hoje vai trazer para nós muitas e muitas respostas sobre sacerdócio. Todo homem, toda mulher é um sacerdote. A palavra sacerdote significa pontífice, que significa aquele que está na ponta ou construtor de pontes. Todo homem, toda mulher, todo pai, toda mãe é um sacerdote e constrói pontes entre alguma coisa. O sacerdote que trabalhava aqui no templo, ele deveria construir pontes entre Deus e os homens. Era esse que deveria ser o trabalho dele. Amém? Êxodo 28, verso 1 e 2. Deus falando para Moisés, ainda lá no Monte Sinai, não só os 10 mandamentos, mas toda a instrução sobre todo o sacerdócio de Israel. Faze também vir para junto de ti Arão teu irmão e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Farás vestes sagradas para Arão teu irmão, para glória e ornamento. Duas ordens são dadas por Deus para Moisés executar nos trabalhos espirituais do tabernáculo. Primeira ordem: consagrar sacerdotes para ministrar nos altares do tabernáculo. Segunda ordem, no verso 2: fazer vestes sagradas para os sacerdotes. Tem dois temas aqui nesse texto, e nós vamos trabalhar hoje o tema sobre os sacerdotes. E você pode abrir junto comigo Êxodo 29, logo para frente. É um texto de continuação sobre como o Moisés deveria consagrar os sacerdotes. Amém? Isto é o que lhes farás para os consagrar, a fim de que me oficiem como sacerdotes. Toma um novilho e 2 carneiros sem defeito. Você percebeu? Sem defeito. Da mesma forma como o sacrifício, a oferta deveria ser sem defeito, também o sacerdote deveria ser sem defeito. Verso 2: os pães asmos e bolos asmos amassados com azeite, e obreias asmas untadas com azeite, de flor de farinha de trigo os farás, e os porás num cesto, e no cesto os trarás. Trarás também o novilho e os 2 carneiros. Verso 4: então farás que Arão e seus filhos se cheguem à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. A água na Bíblia fala de purificação. A água na Bíblia fala de limpeza, de santificação. E qual era essa água que o Moisés deveria lavar o Arão, ou Arão lavar os filhos? A água que tinha sido colocada na bacia de bronze, a limpeza que brotava do juízo. Lavarás com água. Verso 5: depois tomarás as vestes e vestirás Arão da túnica das sobrepeles, da estola sacerdotal e do peitoral, e cingirás com o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. Por-lhe-ás a mitra na cabeça, e sobre a mitra a coroa sagrada.
O sumo sacerdote carregava uma coroa, e essa coroa anunciava Jesus. E todas as vezes que fala de coroa, a coroa anuncia poder, anuncia soberania, anuncia reinado, governo. O sumo sacerdote deveria ter uma coroa sagrada sobre a sua cabeça. Verso 7. Então tomarás o óleo da unção e lhe derramarás sobre a cabeça. Por que sobre a cabeça? Porque a cabeça é o lugar dos pensamentos. A cabeça é o lugar aonde nós desenvolvemos a salvação. E cabeça fala de comando, fala de autoridade. Óleo de unção sobre a cabeça. E esse óleo de unção era interessante. Ele não era um óleo virgem tomado lá da oliveira e derramado sobre a cabeça de Arão. Esse óleo aqui era um óleo composto com fragrâncias, era um óleo perfumado, e todas as vezes que o sacerdote entrava no santo lugar, ele sentia o cheiro, o aroma agradável dos incensos queimando. Ele deveria ter a sensação da presença de Deus, porque aquele aroma do incenso falava do céu, tinha cheiro de céu. E quando o sacerdote era ungido com óleo, esse óleo da unção, com fragrâncias, com perfumes, ele sentia o cheiro da presença de Deus, ele tinha a sensação de que ele estava no céu. Por isso o óleo da unção sobre a cabeça ungirás. Verso 8. Farás depois que se cheguem os filhos de Arão, e os vestirás das túnicas, e os cingirás com cinto, Arão, seus filhos, e lhes atarás as tiaras, para que tenham o sacerdócio por estatuto perpétuo, e consagrarás Arão e seus filhos. Farás chegar o novilho diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Imolarás o novilho perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Depois tomarás do sangue do novilho e porás com o dedo sobre os chifres do altar. O restante do sangue derramá-lo-ás à base do altar. Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, o redenho do fígado, os 2 rins e a gordura que está neles, e queimá-lo-ás sobre o altar. Mas a carne do novilho, a pele e os excrementos, queimá-lo-ás fora do arraial, é sacrifício pelo pecado. Depois tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do carneiro. Imolarás o carneiro e tomarás o seu sangue, e o jogarás sobre o altar ao redor. Vamos parar aqui um pouco. Porque nesse momento, nesse ritual de consagração do sacerdote, eles deveriam de matar um carneiro de 1 ano e sem defeito. Nós precisamos entender aquilo que Jesus diz em Marcos 8,34. Todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus está dizendo que nós precisamos morrer para nós mesmos. Nós precisamos morrer para nós mesmos, senão nós não estamos prontos para o sacerdócio cristão. E esse sacerdote, ele deveria morrer para ele mesmo. E uma das formas de demonstrar que ele tinha morrido para os seus sonhos, ele tinha morrido para os seus caminhos, ele tinha morrido para os seus pensamentos, era matar um cordeiro no lugar do sacerdote. E o sacerdote estava dizendo: eu aceito essa morte para viver um ministério para Deus. Verso 17. Partirás o carneiro em seus pedaços, e lavadas as entranhas e as pernas, pô-las-ás sobre os pedaços e sobre a cabeça. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar. É o holocausto para o Senhor, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Depois tomarás o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Imolarás o carneiro e tomarás do seu sangue, e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão. Por que sobre a orelha direita de Arão? Porque o sacerdócio tem tudo a ver com ouvir.
E o que o sumo sacerdote fazia não era apenas imolar animais e queimar animais para Deus, mas o principal era ouvir o que Deus estava falando. Um sacerdote que não ouve, não tem o que falar para as pessoas, e ele perde a razão de existir. Então por isso que era necessário ungir a orelha direita. O sacerdote estava dizendo: eu unjo o meu ouvido, para dizer que eu sempre vou prestar atenção em tudo que Deus vai falar para mim. Da orelha direita de Arão, e sobre a ponta da orelha direita de seus filhos, como também sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. O restante do sangue jogarás sobre o altar ao redor. Tomarás então do sangue sobre o altar e do óleo da unção, e as aspergirás sobre Arão e suas vestes, e sobre seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele, para que ele seja santificado, e as suas vestes e também seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. Depois tomarás do carneiro a gordura, a cauda gorda, a gordura que cobre as entranhas, o redenho do fígado, os 2 rins, a gordura que está neles, e a coxa direita, porque é carneiro da consagração. E também um pão, um bolo, um pão azeitado e uma obreia do cesto dos pães asmos que estão diante do Senhor. Verso 24. Todas essas coisas porás nas mãos de Arão e nas de seus filhos, e movendo-as de um lado para o outro, as oferecerás como ofertas movidas perante o Senhor. Depois as tomarás das suas mãos e as queimarás sobre o altar. É holocausto para o Senhor, de agradável aroma, a oferta queimada ao Senhor. Tomarás o peito do carneiro da consagração, que é de Arão, e movendo-o de um lado para o outro, o oferecerás como oferta movida pelo Senhor, perante o Senhor. Isso será a tua porção. Consagrarás o peito da oferta movida e a coxa da porção que foi movida, a qual se tirou do carneiro da consagração, que é de Arão e seus filhos. Isso será a obrigação perpétua dos filhos de Israel, devida a Arão e seus filhos, por ser a porção do sacerdote, oferecida da parte dos filhos de Israel. Dos sacrifícios pacíficos é a sua oferta ao Senhor. As vestes santas de Arão passarão a seus filhos depois dele, para serem ungidos nelas e consagrados nelas. 7 dias vestirá o filho que for sacerdote em seu lugar. Quando entrar na tenda da congregação para ministrar no santuário, tomarás o carneiro da consagração e cozerás a sua carne no lugar santo. E Arão e seus filhos comerão a carne desse carneiro e o pão que está no cesto à porta da tenda da congregação, e comerão das coisas com que for feita a expiação para consagrá-los e para santificá-los. O estranho não comerá delas, porque são santas. Se sobrar alguma coisa da carne das consagrações ou do pão, até pela manhã, queimarás o que restar, não se comerá, porque é santo. Assim, pois, farás a Arão e a seus filhos, conforme tudo o que te hei ordenado, por 7 dias os consagrarás. Também cada dia prepararás um novilho como oferta pelo pecado para as expiações, e purificarás o altar fazendo expiação por ele, mediante oferta pelo pecado, e ungirás para consagrá-lo. 7 dias farás expiação pelo altar, e o consagrarás, e o altar será santíssimo, tudo que o tocar será santo. Amém. Eu li esse texto com vocês, para nós entendermos um pouquinho de como era a formação de um sacerdote, lá nos dias do deserto, e até mesmo antes dos dias de Jesus, o sacerdócio em Israel, e Deus instituiu dessa forma. Eu quero que você abra a Bíblia comigo em Levítico 21. Levítico 21 é um texto paralelo com esse aqui.
Levítico 21, verso 16 ao verso 21. Amém? Levítico 21, verso 16 ao verso 21. Eu quero que você medite e preste muita atenção no que está escrito aqui. Às vezes as pessoas pensam que todo levita era sacerdote, e não era. Nem todo levita era sacerdote. Apenas os levitas, filhos de sacerdote, poderiam se candidatar para serem candidatos e preparar-se para o sacerdócio. Nem todo levita se tornava sacerdote, e nem todo candidato que era filho de sacerdote poderia ser sacerdote. Eles passavam primeiro por uma prova de qualificação. A primeira coisa que eles faziam, alguém que era habilitado, filho de sacerdote, levita, e ele queria se tornar sacerdote, ele saía de meio do povo, do meio da sua tribo, e ele vinha morar para perto do tabernáculo. Você pode olhar comigo? Era mais ou menos assim. Essa figura é a que eu achei que mais parece com o que eu imagino. Quando Israel estava no deserto, Deus tinha ordenado que todas as tribos se acampassem ao entorno do tabernáculo, e o tabernáculo era o centro de todas as tribos. A presença de Deus era o centro da congregação de Israel. Então Deus tinha ordenado, cada tribo tinha um lado, e os levitas também acampavam junto com as tribos. Mas quando o candidato a sacerdócio queria aceitar ser sacerdote, ele saía do meio da sua tribo e ele vinha morar para perto do tabernáculo. E durante 5 anos ele estudava todos os segredos do sacerdócio. Aos 25 anos ele deixava a sua tribo e vinha para as tendas perto do tabernáculo. Estudava com um sacerdote antigo, um sacerdote aposentado. Durante 5 anos ele fazia um estágio, estudava, e depois que ele estudava, fazia todos os temas, toda a faculdade. Nós podemos chamar isso de escola teológica da época. Então ele passava por uma prova diante do sumo sacerdote. Durante 1 semana ele passava nu diante do sumo sacerdote, e ele era avaliado pelo sumo sacerdote. E a avaliação era uma avaliação física, e nem todos eram aprovados para o sacerdócio. Apenas aqueles que se enquadravam nas qualificações físicas do Antigo Testamento eram então aptos para tomarem posse do sacerdócio, passarem pelo ritual da água, do óleo e do sangue, para então começarem a exercer o sacerdócio dentro do tabernáculo. É muito importante a gente ler esse texto, Levítico 21, verso 16 em diante. Disse mais o Senhor a Moisés: fala a Arão, dizendo: ninguém dos teus descendentes, nas suas gerações, em quem houver algum defeito, se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem em quem houver defeito se chegará, como o homem, o coxo, o cego, ou de rosto mutilado, ou desproporcionado, ou o homem que tiver o pé quebrado, ou mão quebrada, ou o corcovado, ou o anão, ou que tiver belida no olho, ou sarna, ou impingens, ou que tiver testículo quebrado. Nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote em quem houver algum defeito, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Ele tem defeito, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Eu quero compartilhar com você algumas outras versões bíblicas. Esse estudo sobre o sacerdócio, há 2 livros que falam muito sobre o sacerdócio: o livro O Reino de Ponta Cabeça, do Donald Kribel, e um dos principais livros que tem assim trazido lucidez sobre o sacerdócio
somos todos sacerdotes do Dr. Sam Sasser. Inclusive eu oriento a ler, faz muita diferença para a nossa vida cristã. Eu quero compartilhar com você duas versões bíblicas de Levítico 11, para a gente entender em livros de estudo, que interessante é a gente fazer comparação. A NVI, Nova Versão Internacional, diz assim: disse ainda o Senhor a Moisés: diga a Arão, pelas suas gerações, nenhum dos seus descendentes que tenha algum defeito poderá aproximar-se para trazer do seu Deus ofertas e alimento. Nenhum homem que tenha um defeito poderá aproximar-se, ninguém que seja cego ou aleijado, que tenha o rosto defeituoso ou o corpo deformado, ninguém que tenha o pé ou a mão defeituosos, ou que seja corcunda ou anão, ou que tenha qualquer defeito na vista, ou que esteja com feridas purulentas, com fluxo, ou que tenha testículos defeituosos. A nossa versão revista atualizada, ela fala sobre sarna, e a Nova Versão Internacional diz com feridas purulentas. Ferida purulenta é aquela ferida infeccionada, cheia de pus, cheia de infecção, esbravia de tanto pus, ferida purulenta. E aqui a NVI também traz a palavra rosto defeituoso, enquanto que a nossa versão revista atualizada, ela fala aqui homem cego, coxo, rosto mutilado ou desproporcionado. Outra versão que eu quero ler com você é a versão Paulus. É uma versão católica, mas a gente pode usar ela para conferir algum texto. E é interessante o que ela fala. Levítico 21:16. Yahvé falou a Moisés: diga a Arão, nenhum dos seus descendentes nas futuras gerações, se tiver algum defeito corporal, poderá oferecer o alimento do seu Deus. Não poderá apresentar-se ninguém defeituoso que seja cego, coxo, atrofiado, deformado, que tenha perna ou braço fraturado, que seja corcunda, anão, que tenha defeito nos olhos ou catarata. Olha o que interessante. A nossa versão revista atualizada, ela fala aqui de belida no olho. O que é essa belida? Mas essa Bíblia aqui, ela nos traz uma imagem muito interessante. Ela fala de catarata no olho. E nós vamos usar esse estudo para nos ajudar. Que tenha catarata no olho, braço e perna defurado, que tenha corcunda, anão, defeito nos olhos ou catarata, que tenha pragas postulentas ou que seja eunuco. A nossa revista atualizada fala aqui de testículo quebrado, e essa versão aqui fala de eunuco, fala de um homem castrado. Então não era qualquer um que poderia ser sacerdote no Antigo Testamento, mesmo sendo filho de sacerdote, mesmo sendo da tribo de Levi. Ainda assim, se tivesse um defeito físico, não deveria ser sacerdote. O sacerdócio era apenas para os da tribo de Levi. O sacerdócio era apenas para os filhos de sacerdotes. O sacerdócio era para os que eram perfeitos fisicamente. Disponibilidade e desejo não garantiam nomeação. Alguém que tinha disponibilidade, eu estou disponível, mas eu não sou da tribo de Levi, não pode. Alguém que tinha disponibilidade, eu estou disponível, mas era corcunda, tinha belida no olho, tinha sarna, também não podia. Treinamento e talento não garantiam a nomeação, porque havia sacerdotes que passavam 5 anos estudando, fazendo estágio com um sacerdote já experiente, antigo, e mesmo fazendo todos os estudos e passando em todas as matérias, se tinha um problema, um defeito físico, eram desaprovados. E dentro da nova aliança, o sacerdócio é para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Na antiga aliança se levava em consideração os defeitos físicos. Na nova aliança não se leva em consideração defeitos físicos, mas sim defeitos espirituais. Olha só, Jesus fala em João capítulo 3, verso 3, Jesus está falando com um sacerdote,
E ele diz assim: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. No Novo Testamento, na Nova Aliança, alguém que não é convertido, não nasceu de novo, não nasceu do sangue e do Espírito, não tem autoridade sacerdotal. Em Apocalipse 20, verso 15, um texto que nós já conhecemos, esse alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. As exigências físicas do Antigo Testamento são preceito espiritual para o sacerdócio do Novo Testamento. Eu quero ler de novo isso, para a gente prestar atenção. As exigências físicas do Antigo Testamento são preceitos espirituais para o sacerdócio do Novo Testamento. 1 Coríntios 10, 11, Paulo diz assim: essas coisas aconteceram a eles como exemplo e foram escritas como advertência para nós. Em Romanos 15, verso 4, Paulo diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Dentro da nova aliança, uma pessoa com deficiências físicas pode naturalmente chegar ao santo lugar de adoração. No Novo Testamento, na nova aliança, alguém que é corcunda ou anão, ou que tenha catarata no olho, mas é convertido em Jesus Cristo, pode se achegar ao santo lugar, pode trazer a sua oferta, pode ser sacerdote. No Novo Testamento, na nova aliança, um pai pode ter um defeito físico, um pé quebrado, uma mão quebrada, mas se ele é convertido no Senhor Jesus, ele é consagrado, ele é sacerdote na sua casa. E também dentro do trabalho da igreja, quantas pessoas no mundo afora nas igrejas têm espiritualmente um pé quebrado, uma mão quebrada, têm belida no olho, são cegos, têm defeito físico, corcundas espirituais, e são sacerdotes. Não tem sacerdócio aonde não tem autoridade sacerdotal. Então, dentro da nova aliança, uma pessoa com deficiências físicas pode naturalmente chegar ao santo lugar de adoração. Não há impedimento físico. Contudo, a deficiência espiritual é um impeditivo gravíssimo. Eu quero olhar com você uma outra versão muito interessante. A versão Almeida, Revista e Corrigida, ela traz aqui palavras muito interessantes nesse mesmo texto de Levítico 21. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo: falarão dizendo, ninguém da tua semente nas tuas gerações em quem houver alguma falta se chegará a oferecer pão do seu Deus, pois nenhum homem em que houver alguma deformidade se chegará, como o homem cego, ou coxo, ou de nariz chato. Olha que interessante. As outras versões, elas falam aqui de rosto desconfigurado, ou a RA fala de rosto mutilado e um rosto desproporcionado. Mas essa versão ela é muito interessante, que ela fala aqui de nariz chato. Qual a aplicação que seria para esse nariz chato? Não fisicamente chato, mas um nariz amacetado, que esse sacerdote não poderia sentir cheiro. Como que um sacerdote poderia ser sacerdote de nariz achatado, se ele nunca poderia sentir o cheiro da presença de Deus no santo lugar, e nem quando o óleo descia sobre a sua cabeça? Era um sacerdote que não poderia sentir a presença de Deus naquelas circunstâncias do Antigo Testamento. Então de nariz chato não podia. Essa versão ela é interessante, porque depois dela falar de nariz chato, ela diz assim: ou de membros demasiadamente compridos. A nossa versão aqui, ele não fala de membros demasiadamente compridos, mas a versão ela quer que a gente entenda sobre algum defeito do corpo que chame a atenção, mas principalmente ela está falando sobre o órgão genital masculino. Se alguém tinha o órgão genital masculino muito grande, muito elevado, que chamasse muita atenção, não poderia ser aprovado para o sacerdócio. Verso 19:
ou um homem que tiver o pé quebrado, ou mão quebrada, ou corcovado, ou anão, ou que tiver berida no olho, ou sarna, ou impintes, ou que tiver testículo quebrado, nenhum homem da semente de Arão, o sacerdote, em quem houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Falta nele não se chegará para oferecer o pão do seu Deus, o pão do seu Deus, das santidades de santidades e das coisas santas poderá comer. O Antigo Testamento tinha suas exigências. Quando nós passamos para o Novo Testamento, para alguém ser sacerdote na casa do Senhor, olha o que o apóstolo Paulo escreve em 1 Timóteo capítulo 3. Essa é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. No Novo Testamento, a análise não era física, mas era espiritual. Vamos continuar aqui, verso 4. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não. Nem neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Meus irmãos, nós precisamos prestar atenção nas coisas. Um homem, marido, precisa ser sacerdote na sua casa. Ele precisa ser sacerdote sobre os seus filhos. Uma mãe, uma esposa, precisa ser sacerdote na sua casa para cuidar do seu lar, os utensílios da sua casa. E quando essa mulher mãe, essa mulher esposa é mãe, ela precisa da autoridade do sacerdócio para ser mãe. Um homem, uma mulher que ministra no altar de Deus, seja no louvor ou seja na pregação, precisa ter a autoridade de sacerdote para ministrar e ter a autoridade para falar em nome do Senhor. Não é qualquer um. Então nós vamos começar pelo primeiro ponto. O candidato a sacerdote era tirado do meio do povo. O candidato passava 5 anos aprendendo com um sacerdote aposentado. O candidato a sacerdote era avaliado pelo sumo sacerdote. E o candidato deveria ser aprovado para exercer o sacerdócio, ou o candidato poderia ser reprovado. Então, o primeiro ponto: o cego era desqualificado para o sacerdócio. O cego. Os sacerdotes nos dias de Jesus eram cegos espirituais. Aqueles sacerdotes que ficavam tropeçando após Jesus e o tempo todo estavam atrás de Jesus, buscando ali uma falha. Em Mateus 15:14, Jesus diz que esses sacerdotes eram cegos, guias de cegos. Eles não eram cegos fisicamente. Eles tinham um globo ocular, eles tinham uma retina, eles tinham olhos que funcionavam, mas eles eram cegos espirituais. Um sacerdote cego seria totalmente dependente de seus colegas. Ele precisava ser dirigido e acompanhado em todas as atividades. Imagina um sacerdote cego. Como esse sacerdote poderia pegar numa faca e ajudar ali a preparar o animal para o sacrifício? Como esse sacerdote cego se locomovia, ou ia se locomover ali no tabernáculo de um lugar para o outro? O sacerdote cego era desqualificado. Ele precisava ser dirigido e acompanhado em todas as atividades. Seria muito difícil ele atuar de forma independente. Cada um precisava o tempo todo ajudar esse sacerdote. O sacerdócio cristão é um ministério de cuidar outras pessoas. O sacerdócio cristão, começando pelo pastor da igreja, é um ministério de cuidar outras pessoas. Quando um casal resolve ter filhos, eles resolvem entrar no sacerdócio de criar filhos e cuidar de pessoas. Filhos precisam ser cuidados. Quando um homem deseja casar, ele vai entrar no sacerdócio para cuidar de uma esposa,
pessoas precisam de cuidado. E como alguém que precisa ser guiado e cuidado em tudo, conseguiria cuidar de outras pessoas? Ele era cego, estava desqualificado. O sacerdote cego jamais poderia contemplar a glória de Deus. O sacerdote cego jamais poderia entrar no tabernáculo, olhar para aquela primeira cortina que revelava o céu e entender que fazia parte do céu. Ele não poderia ver aquilo, ele não podia ver a glória de Deus, ele não poderia enxergar o fogo do candelabro, ele não poderia olhar para o sacrifício sobre a mesa, ele não poderia contemplar a glória de Deus. Jamais um sacerdote cego poderia discernir tempos e épocas. Um sacerdote cego ou uma pessoa cega, física, ela sabe que ela é cega, mas o pior cego é o espiritual. Porque o cego espiritual nem se deixa dizer às vezes que ele é cego, e o cego espiritual acha que ele enxerga. O sacerdote cego jamais será amigo de mudanças, pois não se pode trocar de lugar uma mobília na casa de um cego, ele se machuca. Enquanto que um sacerdote que enxerga, que olha para as novas coisas e contempla a presença de Deus nas coisas novas, um sacerdote cego não se pode mudar uma mobília de lugar, porque ele tropeça. Enquanto que alguém que enxerga a novidade é uma alegria, é uma motivação. O sacerdote cego, ele se acidenta na novidade. O sacerdote cego está sempre fadado a ficar trancado nas antigas coisas. E como alguém pode se tornar um espiritual cego? Como que alguém pode se tornar espiritualmente cego? Em 2 Coríntios 4,4, o apóstolo Paulo, que Satanás consegue cegar a mente de muitas pessoas. Muitas pessoas ficam cegas, muitos sacerdotes ficam cegas, pessoas que já serviam ao Senhor Jesus, às vezes no presbiterado, diaconato, ficam cegas, porque Satanás consegue cegar as pessoas que ficam na presença dele. Muitos passam muito tempo olhando para coisas erradas. O Sam Sasser, no livro dele, Somos Todos Sacerdotes, ele diz assim: alguns chamados para o sacerdócio podem lhe dizer mais sobre placar do jogo, previsão do tempo, política, programas de televisão, seriados, filmes, do que sobre a palavra de Deus. Isso é verdade. Tem pastores que sabem muito mais sobre o Inter, sobre o Grêmio, sobre o Corinthians, sobre o São Paulo, do que a palavra de Deus. Quantas vezes eu já estava reunido com pastores, e os pastores, o que motiva, o que faz os olhos brilharem, é futebol, placar de jogo, política. O que cega, o que deixa um sacerdote cego? Ficar muito tempo olhando para as coisas desse mundo. E Jesus curou muitos cegos, e Jesus hoje ainda está à procura e esperando para que os cegos o procurem, o encontrem, para que ele cure. Eu não sei se Jesus vai passar nos teus olhos um pouco de lama, ou cuspe, ou Jesus vai dar uma ordem, mas Jesus é o mesmo Cristo que curou, e Jesus pode curar sacerdotes cegos e restaurar o teu ministério. A segunda coisa que desqualificava o sacerdote: o coxo estava desqualificado para o sacerdote, para o sacerdócio. O paralítico espiritual estava desqualificado. Esse texto aqui da Almeida Revista e Corrigida fala o coxo. Coxo era a pessoa, ou é a pessoa paralítica que tem problema numa perna ou nas duas. Esse sacerdote dependeria inteiramente de outras pessoas para carregá-la de um lugar para o outro. Você imagina o sacerdote sendo sacerdote e os outros teriam que carregá-lo. Sacerdotes espiritualmente coxos dependem completamente de outros para levá-los às coisas de Deus. Quantos homens que, se a esposa não fica o tempo todo lhe convidando para vir ao culto, ele não vem?
Homens que deveriam ser sacerdotes na sua casa, precisam que alguém o tempo todo carregue ele. E se ele não for chamado para ir ao culto, para ler a Bíblia, para orar, para vir no estudo bíblico, ele ainda acha ruim, porque ele se acha muito especial e alguém tem que chamá-lo. Você não pode ser um sacerdote coxo. Você, mulher, não pode ser uma sacerdote coxo. Esses sacerdotes não conseguem desenvolver sua própria caminhada com Deus. Sempre dependem que outros os carreguem. E tem pessoas que são assim. Um sacerdócio assim, ele é desqualificado. Deus tem nojo de sacerdotes que precisam ser carregados para cá e para lá. Talvez esse grupo de sacerdotes deva se chamar Igreja Imobilizada dos Coxos. Somos especialistas em casos de cadeiras de rodas cristãs. O Sam Sasser trata esse assunto dessa forma. Meus irmãos, o Sam Sasser, ele escreve no livro dele, ele coloca uma tira muito interessante, um parágrafo, e ele fala que ele tem amigos pastores, que se a diretoria da igreja, a liderança da igreja não intercede, não ora e não ajuda ele a preparar sermões ou estudos, eles não chegam a lugar algum. São sacerdotes coxos, e sacerdotes coxos são desqualificados do seu ministério. Terceiro lugar, nariz achatado e rosto mutilado também eram reprovados. Esse texto aqui, ele fala sobre nariz chato, ou nariz que não conseguia sentir o odor ou o cheiro das coisas. Uma das formas de experimentar a presença do Senhor no Antigo Testamento, sentindo o perfume dos incensos e especiarias do óleo da unção. A queima da especiaria sobre a mesa, o altar de incenso e o óleo da unção era uma das formas de conhecer a presença de Deus. E quem tinha o nariz achatado não poderia relacionar-se com a presença de Deus por meio desse cheiro. Hoje ainda existem sacerdotes com nariz achatado. Nariz chato os impedia de desfrutar da presença de Deus. Isso significa costumes, filosofias, cultura interior podem desqualificar o sacerdócio. Você pode lembrar comigo que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 11 sobre a ceia, e uma parte ele diz assim: aqueles que não sabem distinguir ou fazer separação entre o corpo de Cristo e quem não é corpo de Cristo, não pode tomar a ceia. E tem o sacerdote que tem o nariz trancado, o nariz chato, é aquela pessoa que não sabe a diferença de igreja e de não igreja, de um crente para um não crente. Ele fala aqui também que rosto mutilado, o sacerdote precisava representar o Senhor. E quem tinha um rosto mutilado, um rosto defeituoso, quando as pessoas olhavam para o rosto do sacerdote, elas não podiam ver o rosto da presença de Deus no sacerdote. Então uma pessoa que não representa Deus, não é uma testemunha do Senhor, está desqualificada para o sacerdócio. O sacerdote precisava representar o Senhor, e quem tem rosto mutilado não pode representar ao Senhor. Próximo ponto: o candidato com algo excedente estava desqualificado para servir como sacerdote. Quando nós olhamos aqui esse texto da Almeida Revista Corrigida de 2009, ela usa aqui os termos demasiadamente compridos, membros demasiadamente compridos. Isso podia se referir a qualquer parte do corpo, um braço que estava demasiadamente comprido ou defeituoso, mas eu quero entender a partir dessa linguagem o membro masculino, o órgão genital masculino. O que significa isso? Aquilo que para o mundo serve de orgulho é rejeitado por Deus. Até mesmo hoje, entre o mundanismo, um homem que tem um membro genital enorme pode se orgulhar disso. Mas aquilo que para o mundo é muito especial, aquilo que para o mundo é uma grande coisa, para Deus é nada. Aquilo que para o mundo serve de orgulho é rejeitado por Deus.
O que significa isso aqui? Muita carne e pouco espírito. O sacerdote não deveria atrair a atenção para ele. O sacerdote não é o centro das atenções. Um pai sacerdote não é o centro das atenções. Uma mãe sacerdote não é o centro das atenções. Alguém que dirige o louvor na igreja, alguém que ensina a palavra, não é o centro das atenções. Nós, sacerdotes cristãos, precisamos aprender que nós representamos outro, nós não representamos a nós mesmos. E se nós somos deformados, nós temos algo em excesso, aquilo vai chamar a atenção para nós e não para Jesus. Nós devemos chamar a atenção para Jesus e não para nós mesmos. Algo excedente tinha aqui um significado espiritual. Ele representava falar muito e trabalhar de menos. Ele representava uma grande promessa para pouca entrega. Não importa se somos vistos, o essencial é Jesus ser visto. Alguém que tinha algo excedente estava desqualificado para o sacerdócio. Próximo, o candidato com o pé quebrado ou a mão quebrada não poderia ser sacerdote. E isso não era uma lesão de nascença. Eu até hoje não encontrei, eu não vi uma situação de alguém que tenha nascido com o pé quebrado. Pode existir, mas eu não vi até hoje. Isso aqui era uma lesão que talvez não foi tratada para ser curada. E apenas alguém que caminhava corria o risco de quebrar o pé. Aqui estava falando de alguém que estava em atividade, trabalhando, executando, trabalhando, fazendo suas coisas, e por um acidente quebrava o pé ou esmagava o pé. Apenas alguém que caminhava corria o risco de quebrar o pé. Olha que interessante. Muitos sacerdotes em potencial são feridos em sua caminhada com Deus. Algo esmagou o seu pé. Às vezes, o pai tratando os seus filhos, um sacerdote tratando os seus filhos, algo esmaga o pé. Às vezes a mãe tratando os seus filhos, algo esmaga o seu pé. Quantas vezes o pastor tratando a sua ovelha na caminhada do pastoreio, algo esmaga o seu pé. E apenas alguém que está em atividade, apenas alguém que está fazendo alguma coisa, pode correr o risco de ter o pé esmagado. E olha só, homens e mulheres cristãos, líderes, são conhecidos por fingir que está tudo certo com eles. Ignoram sinais de alerta no casamento, enfiam a cabeça na areia quando os seus filhos estão se perdendo. Quantos pais que os filhos se perdem, e os pais só se importam com o dinheiro, com o trabalho, com a vida profissional e com a inteligência dos filhos, mas os filhos estão se perdendo na vida espiritual. Não ouvem os sinais do corpo, não cuidam da saúde. Quem não cuida dos pés fica incapacitado para o sacerdócio. Cuide dos seus pés, cuide das suas mãos. Nas Escrituras, o sacerdote tinha que lavar os pés e as mãos para ministrar no altar. Pés e mãos têm significados. Jesus teve os seus pés perfurados e as mãos perfuradas. Nas Escrituras, pés significa alguém que leva uma mensagem, e mãos significa aquele que cuida. Mãos significa aquele que cuida de alguma coisa. E mãos quebradas também desqualificam o sacerdócio. Mãos quebradas falam da falta de um jeito para lidar com questões de pessoas. Sacerdotes trabalham com pessoas. Pai, mãe, pastor, lá você na tua profissão, no teu trabalho. Todos nós aqui, nós trabalhamos com pessoas. Nós lidamos com a nossa casa, com a nossa família, são pessoas. E mãos quebradas, ter mão quebrada, fala de uma falta de jeito de lidar com as questões de pessoas. O sacerdote desajeitado não poderia fazer as tarefas do tabernáculo. Um dos comentários que eu estava lendo, ele fala que o tabernáculo, o átrio exterior,
ele era na verdade um grande matadouro. Todos os dias os sacerdotes sacrificavam ovelhas, cabritos, novilhos, e os sacerdotes precisavam ter a destreza de calhar. E um sacerdote com mão quebrada não poderia ser efetivo ou útil no trabalho para a preparação dos sacrifícios. E mãos quebradas significa omisso. Mão quebrada é aquela mão quebrada que não consegue fazer força, não consegue pegar. Mão quebrada significa o sacerdote que é omisso, complacente com as coisas. Mão quebrada também significa sem autoridade. Um pai que não tem autoridade com os filhos, uma mãe que não tem autoridade com os filhos, isso significa ter mão quebrada. E quantos pais que não têm autoridade com os filhos? Às vezes, o momento de tentar educar se resolve apenas em gritos e violência de falada, mas sem nenhuma autoridade. Próximo passo: o corcunda espiritual está desqualificado para o sacerdócio. A Bíblia fala do coxo, do nariz chato, do homem que tiver pé e mão quebrada, o corcovado, aquele que era corcunda. Alguém que é corcunda caminha torto e os seus olhos estão sempre voltados para o chão. Essa pessoa não consegue levantar os olhos e olhar para o céu. Ele está fadado e condenado a olhar sempre para o chão. Vamos transferir isso para uma aplicação espiritual. É aquela pessoa que não consegue olhar para as coisas eternas, os pensamentos, os projetos, os planos, tudo está concentrado nessa terra, nessa carne, nesse lugar. Seus olhos estão sempre voltados para o chão, não pode nunca olhar para cima. E além de retorcido, não poderia carregar peso, porque uma das tarefas do sacerdote era desmontar o tabernáculo, carregar as colunas, guardar as cortinas, carregar a arca da aliança. Eles não poderiam oferecer sacrifícios, o corcunda não poderia carregar a arca da aliança. E Deus deseja sacerdotes que carreguem a sua presença sobre os ombros. Se não podemos ficar eretos para o nosso sacerdócio, não podemos tomar o nosso lugar na fileira com outros sacerdotes cristãos para carregar a arca da presença de Deus no meio do povo. Quem é um corcunda espiritual não pode levar a presença de Deus para as pessoas. Jesus curou um homem da mão ressequida, Jesus curou cegos, Jesus também curou paralíticos e corcundas. Jesus é a solução para o teu ministério. Não existe outra solução. Quem é corcunda espiritual no seu ministério sacerdotal precisa de Jesus para cumprir a sua missão. Próximo ponto: o anão espiritual não poderia ser sacerdote. Essa pessoa teve um nascimento natural, órgãos normais, mas não alcançou uma estatura plena. Algo atrofiou o seu crescimento, uma doença ou então uma influência genética. A mente e os órgãos amadurecem, o corpo continua do tamanho de uma criança. É tudo desproporcional. Cabeça de adulto e corpo infantil, um corpo de uma criança. Há cristãos que são exatamente assim. Não amadurecem a estatura de Cristo, intelectualmente normais, mas tudo está fora do alcance deles. Todas as coisas espirituais estão fora do alcance, porque eles são anãos espirituais. Tudo é muito difícil, tudo é muito gigante, tudo é muito longe. O nanismo espiritual é terrível, e eles se debatem para viver no mundo cristão adulto, porque eles são anãos espirituais. Próximo ponto: uma pessoa que tivesse defeito espiritual nos olhos não poderia ser sacerdote. Essa nossa versão, revista atualizada, ela fala de belida no olho. Essa versão Paulus, ela nos traz aqui uma imagem interessante que fala sobre catarata no olho. O que era essa belida, o que era essa deformidade
espiritual nos olhos. Essa pessoa não era cega, mas ela tinha a visão distorcida. Ela não era cega, mas também não enxergava direito. Miopia espiritual, ou sem uma visão periférica. Isso tem significados. É falta de foco. Um homem que não tem foco na vida espiritual, para ler a Bíblia e orar todos os dias, ele não consegue ser sacerdote. Um homem que não tem foco na vida financeira, não tem disciplina, não pode ser sacerdote. Uma mulher que não tem foco nas coisas não pode ser esposa e não pode ser mãe. O que significa isso? Falta de foco e falta de clareza nas coisas. O sacerdócio, ele exige clareza, e quem tem um problema nos olhos, uma catarata espiritual, é desqualificado para o sacerdócio, só faz bagunça ao invés de fazer trabalhos. Próximo ponto: uma pessoa com sarna espiritual não poderia ser sacerdote. Eczema, coceira, problema de pele, escalabiose, feridas purulentas. A nossa versão aqui fala sobre sarna, e outra versão que eu li com você fala de feridas purulentas, infecções de pele. Isso aqui é uma referência à ira, raiva, ódio, falta de perdão e murmurações. Uma pessoa que tem ira, raiva, ódio, falta de perdão e fica murmurando, ela está desqualificada para o seu sacerdócio. Vamos olhar uma vez uma mãe, uma dona de casa, uma esposa que só fica murmurando. Você pode ver que ela está sempre desqualificada para o sacerdócio. Um homem que fica murmurando, ele traz aquele mal-estar para dentro da sua casa. Um pastor que fica murmurando, um líder de jovens que fica murmurando, um líder de louvor que fica murmurando, ele traz a sarna para dentro do grupo dele. Um pai e uma mãe com ira no coração não podem ser sacerdotes em sua casa. A sarna é contagiosa. Quem é irado passa essa ira para outras pessoas. Um pai e uma mãe irados passam a sarna para os seus filhos. A sarna é contagiosa, assim como a ira, assim como o ódio, assim como a falta de perdão e também a murmuração. Sarna faz referência à falta de paz interior. Quem não tem paz interior é desqualificado para o sacerdócio. Ele não pode continuar sendo sacerdote. A sarna faz referência à agitação de alma. Alguém que não tem tranquilidade, não tem paz, está sempre agitado. Feridas purulentas falam de mau cheiro que intoxicava o ambiente. E dentro do sacerdócio, dentro do tabernáculo, tinha espaço para o cheiro do incenso queimado. Para o começo do sacerdócio tinha apenas lugar para a essência do óleo que descia sobre a cabeça do sacerdote, um óleo perfumado da presença de Deus. E um sacerdote que tinha sarna e tinha feridas purulentas, ele ia feder, ele ia intoxicar o ambiente. E esse cheiro de podre é exatamente o contrário do cheiro da presença de Deus. Quantos sacerdotes em potencial têm feridas abertas, eczemas espirituais, com uma dieta espiritual inapropriada? Eles se alimentam de televisão, revistas, internet, celular, esportes, mas não se alimentam regularmente da palavra de Deus. Isso vai resultar em sarna espiritual. O único que pode curar a sarna espiritual, a sarna do coração, é Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores. Nosso último ponto nessa noite: um eunuco não poderia servir como sacerdote. A nossa versão aqui, no verso 20, fala de testículo quebrado. A outra versão fala de eunuco. E essa versão aqui também fala de testículo quebrado. Esse texto aqui fala sobre um sacerdote
que não poderia gerar filhos. E a grande lógica que Deus tinha instituído é que o sacerdócio deveria passar de pai para filho. Se um sacerdote não tivesse filhos, quem ocuparia o seu lugar? E quando o texto aqui fala que um eunuco ou um homem de testículos quebrados não poderia assumir o seu sacerdócio, o texto está trazendo uma mensagem espiritual para nós, que o cristão que não faz discípulos, o cristão que não faz novos sacerdotes, está desqualificado para o seu sacerdócio. E pais que não são sacerdotes, os seus filhos também não serão sacerdotes. O sacerdócio deveria passar de geração para geração, mas se esse sacerdote tivesse dificuldade de ter filhos, ele não poderia gerar um novo sacerdote. Os pais crentes precisam fazer seus filhos crentes em Cristo. E Jesus mandou fazer discípulos. O apóstolo Paulo, não há notícias na Bíblia de que ele tenha tido filhos biológicos. Mas em 1 Coríntios 11:1, Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo tinha Timóteo como seu filho espiritual, que depois se tornou um sacerdote na casa de oração. É a preocupação em formar sacerdotes, em deixar alguém no meu lugar. Se não conseguimos, nós cristãos, se não conseguimos reproduzir de nós mesmos em nosso ministério, o nosso ministério não haverá ninguém para tomar lugar no nosso lugar quando partimos daqui. Deus quer ministros que vão criar filhos, homens e mulheres que se reproduzirão no ministério, para que a obra do Senhor continue além da nossa contribuição pessoal. O sacerdócio precisa ser geracional numa igreja, na nossa casa, precisa ser geracional, de pais para filhos. Todo cristão precisa da unção para exercer o sacerdócio. Todo sacerdote precisa ser aprovado e estar qualificado para ser sacerdote. A única forma de ser aprovado para o sacerdócio é ser curado pelo Senhor Jesus, passar pelas mãos daquele que é o médico dos médicos e curar toda deformidade. Sem a autoridade do céu na nossa obra, a nossa obra acaba em gritos e falas vazias. Nós precisamos da autoridade do céu para o nosso trabalho, na nossa casa, o nosso sacerdócio no lar, o nosso sacerdócio no público, na igreja. E Jesus pode curar toda ferida, Jesus pode curar toda paralisia, Jesus cura toda inflamação, e Jesus pode curar toda fratura. E não podemos ir para a eternidade sem cumprir o propósito do nosso sacerdócio. Eu desejo que essa pregação de hoje tenha trazido luz para muitos irmãos aqui da nossa igreja, que não conseguem desenvolver o seu sacerdócio, talvez porque tem mão quebrada, tem pé quebrado, ou tem nariz chato, tem belida no olho, ou são cegos ou coxos. Eu tenho certeza que nessa noite o Senhor Jesus respondeu a dúvida de muitas pessoas aqui. E eu desejo que você não vá dormir nessa noite sem você buscar a presença do Senhor e resolver o teu sacerdócio. Você não pode ir para a eternidade de jeito nenhum sem você ter sido vitorioso no teu sacerdócio sobre essa terra, nessa igreja e na casa onde o Senhor Jesus colocou você. Amém? Eu quero orar com você. Você pode fechar os teus olhos em nome de Jesus. Seu Deus, eu creio em nome de Jesus que o Senhor ministrou nessa noite, nesse lugar, respondeu perguntas, o Senhor elucidou dúvidas, curou feridas e trouxe luz para muitas coisas. Todas as vezes que a Tua palavra é pregada, Senhor, o Senhor vem com cura, vem com presença. E nós queremos orar sobre os homens dessa igreja, nós queremos orar sobre as mulheres dessa igreja, sobre os pais e sobre as mães, sobre os jovens.
para que cada um tenha dentro de si esse entendimento sacerdotal, de cumprir o seu sacerdócio em casa, cumprir o seu sacerdócio com o tempo, com o trabalho, com os seus estudos, com a vida financeira, em nome de Jesus. Mas principalmente o seu sacerdócio espiritual, de preparar a sua vida para a eternidade. Assim nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus, seja o centro, minha esperança e canção. Jesus.